Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SR 2024 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão de entrada automática do modelo. Para você que é produtor rural ou para que gosta de um carro mais simples, para a lida, para o bruto, para o dia a dia, talvez essa seja uma boa opção para você. Com motorização 2.8 turbo diesel com 204 cavalos, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no painel. No seu interior, ar-condicionado digital, 2 zonas e uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes da picape média da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente. O sistema de iluminação aqui, todo halógeno. Farol alto, farol baixo, lanterna, indicador de seta, essas saliências aqui que ficam bem marcantes na parte do farol, todo acabamento em preto brilhante, a inscrição Hilux e esses detalhes cromados que ficam bem aparentes na parte aqui dos faróis. Mais abaixo, no para-choque, esses vincos que são bem pronunciados, essa peça com um formato em L, com acabamento em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED, e também 2 pontos de sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o acabamento. Aqui, a sua grade inferior com a abertura de ar na horizontal em preto fosco, a grade superior com todo esse acabamento aqui em cinza metálico mais acima e também com esses acabamentos aqui com as aberturas de ar na horizontal em preto fosco. O logo cromado aqui da Toyota. Esse modelo não tem Toyota Safety Sense, a partir da versão SRX Plus que tem esse dispositivo. E agora eu quero mostrar o motor aqui do Toyota Hilux para vocês. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos com torque de 50.9 kg, força métrica a 3.400 RPM. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 marchas. Atualizações no modelo referente à legislação de emissões. E agora ela conta com filtro DPF, ele vai filtrar as partículas do diesel de forma automática ou por um botão que você aciona no painel para que faça essa função. Ela não necessita do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. No capô temos manta acústica, também entra a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo de entrada e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que tem a pintura em cinza metálico, os vincos bem aparentes, porta antifurto que já acompanha o modelo aqui de série, perfil dos pneus 265/65, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento, vão livre de solo de 28,6 cm de altura, por isso que ela conta com esse estribo lateral com um detalhe em preto fosco para facilitar para que você suba no veículo. Para barro, tanto aqui no primeiro eixo como ali no segundo eixo, na caixaria de roda, todo esse detalhe aqui com um vinco que faz o contorno que fica bem aparente, um contorno também com um vinco bem sutil da primeira porta até a segunda porta. A cor predominante do veículo aqui é um branco polar, a inscrição Hilux cromada aqui ao lado. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, como toda a parte aqui do retrovisor, que conta apenas aqui com repetidor de seta. Ele não vai contar com rebatimento eletrônico, a partir da versão SRV que conta com esse dispositivo. As maçanetas são na cor do veículo, o detalhe aqui em preto fosco, parte do teto ali também com a antena. Na terceira coluna,
com um detalhe todo em preto fosco e toda a parte envidraçada. Aqui você vai contar com suspensão traseira com feixe de mola. É um carro para lida, para o bruto, para o dia a dia. Realmente é um carro que vai trazer muita questão aí de mecânica para poder estar utilizando no dia a dia. E a parte do freio traseiro aqui é em lona, só a partir da versão SRX Plus, que é a disco. Também o detalhe aqui com o vinco bem aparente que vai fazendo o contorno aqui até a parte da lanterna traseira. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte do para-choque, todo esse detalhe cromado, também aqui o degrau para facilitar para que você suba no veículo com essa parte em preto fosco. As lanternas elas saem da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação é halógeno. A inscrição Toyota, Hilux aqui do outro lado e esse detalhe todos cromados. Também a terceira lanterna de frenagem fica posicionada na tampa traseira ao invés de lá em cima. Realmente quando você consegue colocar uma carga maior, não vai ter a preocupação de estar tampando essa parte de segurança da luminosidade. Isso é bem interessante. Aqui você consegue fazer a abertura da tampa traseira. Você tem todo o acabamento aqui com plástico rígido para trazer mais durabilidade. Capacidade de carga aqui 1 tonelada ou 1000 quilos. Câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui abaixo você tem também o step para você fazer a troca se necessário. No engate ela tem capacidade de carga para 3,5 toneladas e ela conta com um assistente de reboque. Você puxando um trailer ou algo ali no engate, uma frenagem mais brusca, num vento lateral, ela vai contrabalancear essa carga trazendo mais segurança. Também na parte de segurança aqui ela conta com iluminação aqui da lanterna de neblina. Isso vai facilitar na parte noturna. Freios a disco somente nas rodas dianteiras, nas traseiras são a lona, freios ABS com EBD, IBAS e assistente de rampa, bloqueio do diferencial traseiro e também airbags, que são 7, 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 3,8 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, você tem a alça, o estribo para facilitar para que você suba aqui no veículo. Ó, vou mostrar para vocês a questão do espaço, praticamente me sobram 3 dedos como vocês podem ver aqui no vídeo. O teto ele é cinza com as alças, iluminação halógena aqui no teto, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro com esse detalhe aqui com gancho. Você pode colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo com capacidade de 4 kg. Aqui você não tem saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, somente a partir da versão SRV. O revestimento do banco aqui é em tecido, bem macio ao toque com essa parte mais lisa. E aqui esse detalhe aqui todo trabalhado, como vocês podem ver aqui no vídeo. Vou descer aqui para mostrar a fileira ainda da parte traseira. Você conta com cinto de 3 pontos e também encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa braço com opção aqui com 2 porta-copos, facilita viajando aqui com o modelo. Também o detalhe aqui com Isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito e alerta de afivelamento dos cintos traseiros, aquecedor do vidro traseiro, também esses ganchos que você pode estar utilizando aqui de alguma forma. O acabamento aqui na porta é em tecido, bem macio ao toque com a costura aparente. Aqui já é com plástico rígido, com um detalhe em preto fosco com imitação de costura, essa parte prata, os puxadores aqui que são cromados e também esse detalhe em preto brilhante com acionador do vidro elétrico. Aqui você conta com um nicho na lateral da porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave não é do tipo presencial, ela é do tipo canivete, apenas com esse botão vermelho aqui para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento e alarme perimétrico que você aperta o botão aqui para estar fazendo aqui o uso da chave se necessário. E aqui agora eu quero mostrar para vocês as fileiras dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta com ajuste de altura, com essa parte aqui dessa alavanca. Essa outra alavanca já é para inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto, você faz a utilização aqui. Você tem a abertura do tanque de combustível que são de 80 litros, abertura aqui do cofre do motor e vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux SR Turbo Diesel 2024 e já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês no interior. A multimídia é a única novidade aqui nesse modelo 2024. Ela é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto.
Apple CarPlay sem fio com sistema Harman Kardon. O sistema de som não tem assinatura Harman, somente a partir da versão SRX que tem assinatura JBL. Os 4 botões físicos aqui ao lado, tecla Home, os botões aqui para aumentar ou diminuir o volume. Ela é uma tela intuitiva ao toque, então você tem a opção com mídia, AM, FM, estações de rádio, favorito, opções de USB, Bluetooth e projeção de tela. Voltando aqui, você tem informações referente ao veículo, que você consegue ter a opção de velocidade média, tempo decorrido e também autonomia de combustível e informações de rota. Aqui do outro lado você já tem consumo combinado, consumo com a parte de histórico, na parte de viagem, média, você consegue estar fazendo todo esse acompanhamento aqui. Configurações gerais, você tem os dispositivos, equalização de som e também a parte com a parte de sistema e todas essas configurações do veículo que você consegue estar fazendo também. Aqui com a opção de telefone, você consegue estar optando aqui e ela vai conectar o seu aparelho via Bluetooth para você fazer atendimento de telefone celular no comando de voz, enfim, na parte do volante que facilita. Aqui, essas duas opções, Android Auto, Apple CarPlay, basta selecionar, ela já vai fazer o pareamento com o seu dispositivo sem fio, então realmente isso traz mais comodidade. Porém, não tem mais GPS integrado, nem TV digital aqui no modelo por conta dos aplicativos. Aqui está bem limpo, se eu tivesse conectado já aparecia os ícones aqui, tanto do Android Auto, Apple CarPlay, para você utilizar com GPS ali com Waze ou Google, enfim. Os detalhes do console central, toda a parte aqui em preto brilhante, mais abaixo aqui da parte do console em preto fosco. Aqui você tem seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. No ar-condicionado já o acabamento aqui em preto brilhante, como vocês podem ver, e ele é digital, 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Aqui você tem a opção onde você vai direcionar o fluxo, aumentar ou diminuir o fluxo, aquecedor do vidro traseiro e da parte aqui do para-brisas. Mais abaixo, você tem aqui tomada 12 volts, tomada USB do tipo A convencional para você colocar o seu pendrive para ouvir uma música que você prefere ou recarregar o seu celular. Aqui você consegue ativar ou desativar o sistema de tração de estabilidade aqui no modelo. Mais abaixo, você tem aqui o bloqueio do diferencial traseiro, isso para off-road é bem interessante para você fazer o uso aí no dia a dia, e assistente de descida em rampa, ou seja, num terreno ali que está com muita lama ou em off-road, ou com muito pedregulho, uma descida, você vai acionar esse botão sem precisar colocar o pé no freio, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, para trazer mais segurança aí em off-road para você fazer a utilização. Isso é bem interessante. Porta-trecos, 2 porta-copos, função aqui com modo de condução, modo Eco para trazer mais economia, modo Power, ela vai fazer a troca simultânea aqui do sistema automático sequencial para ficar com um giro maior no motor. Isso ajuda aí numa saída de trânsito ou para uso em off-road. Todo o detalhe aqui prata e também preto brilhante. Aqui você tem câmera de ré para estar utilizando aqui no modelo. Tem somente aqui as linhas dinâmicas de distanciamento, não vai aparecer quando eu esterço o volante aqui para um lado ou para o outro para fazer a utilização. No modo Drive aqui você tem as trocas manuais. Para o lado esquerdo você tem essa opção para frente da primeira a 6ª marcha, para trás as reduzidas que você consegue facilitar aqui numa descida de serra ou para fazer o uso aqui com a troca de marcha manual para fazer uma retomada de curva, enfim. Falei para vocês que ela tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então vou me aproximar próximo ao objeto aqui e o que acontece? Ela vai aparecer aqui o ponto traseiro e os 2 pontos dianteiros, e também a inclinação da roda. Isso favorece para você estar utilizando num dia a dia, lógico, para justamente não estar encostando próximo de algum objeto, facilita bastante. Freio de estacionamento continua sendo manual, porta-trecos, descansa-braço aqui revestido em tecido, bem macio ao toque com as linhas aparentes aqui, você consegue estar abrindo, tem todo esse espaço para você estar utilizando aqui da maneira que achar melhor. Já o revestimento do banco dianteiro é com tecido bem macio ao toque, com a costura aparente, com esses detalhes aqui com as linhas bem aparentes aqui também, com a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, quebra-sol apenas com a opção do espelho, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor não é do tipo fotocrômico, aqui você tem na parte do teto o detalhe aqui com porta-óculos e também a iluminação halógena. Na parte do painel, esse detalhe aqui que é prata, com imitação de costura aqui com plástico rígido
aqui acima, com relógio digital, isso sempre tem uma Hilux, as saídas de ar-condicionado, difusor aqui também com ar-condicionado ali para parte do passageiro, esse detalhe aqui com um botão que você aciona, é um porta-luvas menor, porém ele é climatizado, você consegue estar abrindo ali aquele dispositivo para manter aqui uma fruta, uma bebida para o seu consumo. Mais abaixo aqui você tem um porta-luvas que ele é maior. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, o detalhe do difusor do ar-condicionado ali, prata, saída do alto-falantes ali referente ao Twitter, parte de som. Aqui toda a parte aqui do painel é com plástico rígido. Na porta do motorista você tem os 4 vidros elétricos aqui com função auto-down, apenas a opção do motorista. Vidros aqui com travas elétricas, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, interna que você consegue fazer. Porta-copos aqui para o lado do motorista, também uma alça para o motorista e também aqui as saídas do ar-condicionado com detalhe prata. Mais abaixo aqui você tem ajuste do facho do farol, quando você consegue colocar mais peso no carro você consegue regular para cima ou para baixo. Aqui você consegue ativar ou desativar os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro referente ali ao alerta, e mais abaixo aqui você tem referente ao sistema DPF, que é o filtro das partículas do diesel. Ele funciona de forma automática, você vai perceber que com o motor ligado ele vai aumentar ali a rotação do motor, e esse processo vai demorar de 7 a 8 minutos, ou ele aparece uma mensagem ali na parte do painel, aí sim você vem e aperta a parte do DPF aqui no painel para que ele faça a utilização desse recurso aqui da filtragem das partículas do diesel. A sua direção ela é hidráulica, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o acabamento aqui em couro, com toda essa linha aparente. Os comandos aqui são do tipo multifuncional da parte do volante, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e também você tem aqui os comandos do computador de bordo que você consegue utilizando também. Mais abaixo aqui você tem a parte com a alavanca para fazer a utilização aqui do controle de velocidade de cruzeiro, porém ele não é adaptativo, pois ela não tem o sistema Toyota Safety Sense, então você consegue setar a velocidade aqui que você quer numa viagem, facilita bastante para você fazer a utilização. Aqui na parte do painel ele é bem simples, apenas com a tela de TFT em 4.2 polegadas, aqui a iluminação branca com os detalhes azuis, com conta-giros, arrefecimento do motor aqui para mostrar a temperatura, marcador aqui do tanque de combustível 80 litros e também velocímetro. Aqui você tem indicação de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Colocando seta para baixo aqui, você consegue já ver a parte de autonomia ali, está pedindo para reabastecer, indicação de consumo, modo eco, também a parte ali com detalhes de viagem, comparação de consumo, para baixo mais uma vez aqui referente à parte da inclinação do volante que você está utilizando, e velocímetro digital. Seta para o lado direito, uma bússola de navegação para você utilizar, para o lado direito mais uma vez pasta informativa de rádio e todas as mensagens que são importantes no veículo. Colocando para o lado direito mais uma vez todas as configurações gerais que você consegue fazer, os ajustes aqui no painel, referente a idiomas, unidades, enfim, você consegue fazer tudo por aqui. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da Hilux SR 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Antônio Ponciano, da cidade de São Paulo, em sua capital. O segundo salve vai para Irene de Jesus, da cidade de Goiânia, lá em Goiás. O terceiro e último salve vai ultrapassar fronteiras internacionais, vai para Javier, da cidade de Chuí, lá no Uruguai. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!